A Procuradoria é a representação judicial e de consultoria jurídica da Câmara Municipal de São Paulo. Eles têm importante participação tanto na administração do Legislativo paulistano quanto na atividade parlamentar. E é sobre esse assunto que vamos conversar hoje. Nossas convidadas são a doutora Nazaré Lins Barbosa, procuradora legislativa-chefe, e Luciana de Fátima da Silva, procuradora do setor do processo legislativo. Queria agradecer a nossas convidadas hoje. Nós que agradecemos o convite. Doutora Nazaré, para começar, como a Procuradoria auxilia, ajuda aí no trabalho da Câmara Municipal de São Paulo, para a gente entender um pouco? Obrigada, Nayara, pela sua pergunta. A Procuradoria, ela dá um suporte muito importante, tanto para a atividade parlamentar, como para a administração da Casa. Claro, a Câmara Municipal funciona com o foco no cidadão. E é a Procuradoria quem dá o suporte para os parlamentares exercerem o seu papel com segurança, dentro da legalidade, dentro dos princípios jurídicos, de modo a assegurar, de fato, o exercício da participação e da cidadania em toda a cidade de São Paulo. Quantos setores envolvem esse trabalho, Luciana, da Procuradoria? Olha, nós temos a Procuradoria dividida, acho que nos 8 setores, mas focados na atividade parlamentar, nós temos 3 setores principais, que são o setor de elaboração legislativa, que auxilia os vereadores trazem suas ideias, colocam os problemas que eles querem enfrentar e a gente coloca isso no papel, com a devida técnica legislativa, enfim, traduz isso num texto legal, numa proposta de texto legal. O setor de pesquisa, que é por onde passam todos os projetos depois que foram apresentados, vão para o setor de pesquisa e é feito um levantamento de toda a legislação que existe sobre aquele assunto e dos projetos que tramitam também sobre o mesmo assunto. Dá um panorama para os vereadores, para as comissões, qual que é o estágio que está da discussão daquela matéria. E, por fim, o setor do processo legislativo, que é onde eu trabalhei desde que cheguei aqui na Câmara, que é o setor que dá um suporte direto à Comissão de Justiça. Ele vai estar analisando a legalidade, constitucionalidade dos projetos, vai estar orientando quanto à necessidade de fazer um substitutivo para sanar os vícios jurídicos que sejam passíveis de correção, né? Então, a gente tem esses 3 focados direto na atividade legislativa. Bacana. E a Procuradoria também contribui para a elaboração de projetos de lei, né? Como é que isso acontece, doutora? Olha, acontece de 2 maneiras. Às vezes, um parlamentar, ele tem apenas uma sugestão de um tema, mas ele não elaborou, digamos assim, nem sequer uma minuta, uma prévia do que poderia vir a ser aquele projeto. Então, a gente, a partir de uma ideia, utilizando também do nosso setor de pesquisa, bom, isso já existe legislação sobre esse assunto, não existe. Então, conforme for, a gente dá uma forma técnica legislativa para aquela ideia. Outras vezes, o gabinete parlamentar, ele já apresenta um esboço do que pode ser um projeto de lei, mas a gente faz, digamos assim, um ajuste, né? A gente verifica, bom, mas isso poderia ser, na verdade, um artigo ou um inciso, um parágrafo em uma lei que já existe, ou é uma nova lei, efetivamente? Então, a gente procura dar a melhor técnica possível para aquela ideia que traz o vereador. E, além disso, a gente também assessora a mesa diretora na elaboração de atos da mesa ou minutas de projetos de resolução de iniciativa da mesa diretora. Então, nós assessoramos diretamente aos parlamentares, a mesa diretora e a Secretaria-Geral Administrativa em relação às normas produzidas no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo. E esse processo acontece com todos os PLs que são apresentados ou a gente consegue exemplificar um ou outro acaba acontecendo? Não, a maioria passa por vocês. Não, a maioria não passa por nós. Por quê? Porque os vereadores, eles têm a sua assessoria parlamentar. E muitas vezes eles têm uma ideia original que eles preferem manter realmente ali sob, né, o cuidado do gabinete, né? Mas estamos à disposição, obviamente, dentro do sigilo profissional que nós atuamos, é natural, mas nós não necessariamente atuamos nos projetos de lei que são apresentados pelos parlamentares. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente é um auxiliar para o gabinete nesse aspecto. Agora, Luciana, a gente sabe que o regimento da Câmara é bastante complexo, com bastante detalhes. Eu queria saber como é que vocês ficam aprimorados aí tecnicamente, claro que todos já vêm com sua formação, com sua bagagem,
mas para poder auxiliar nessa missão tão complexa? Olha, a gente aqui é uma equipe bem animada sob a batuta da doutora Nazaré, a gente está sempre se especializando, fazendo cursos, mas tem umas atividades extras, como a revista da Procuradoria, o Centro de Estudos Legislativos da Procuradoria, que foi criado, né, em 2018, se não me engano. Sim. Que são atividades que a gente usa para divulgar eventos e para realizar eventos. Com isso a gente aprende bastante também, acaba se mantendo bem atualizado para conseguir prestar um bom assessoramento. E um aspecto também, doutora Luciana, é que a gente troca muita ideia com os nossos colegas consultores das outras áreas não estritamente jurídicas. Concretamente, a gente troca muita ideia com a Secretaria-Geral Parlamentar, né, que assessora mais diretamente ali o funcionamento do plenário. A gente troca ideia com os consultores de economia, de urbanismo, de educação. E dessa troca vai surgindo também, digamos assim, um conhecimento acumulado, né, em relação às situações que o regimento coloca para serem decididas, por exemplo, durante as comissões, durante as reuniões das comissões, né? Então temos assim bastantes desafios assim nessa assessoria regimental, principalmente no nosso caso no momento das reuniões das comissões, durante as audiências públicas, sempre está lá um procurador acompanhando as reuniões e eventualmente dando algum suporte quando necessário, né? E trocamos muitas ideias entre nós, como colocou a doutora Luciana. Bacana que você falou das comissões, doutora Nazaré. É realmente um momento ali que a gente percebe bastante, a população também pode acompanhar as comissões da Câmara, que a gente percebe bastante a atuação de vocês ali, a responsabilidade. As comissões são as reuniões aqui da casa, que os projetos de lei são apresentados, precisam ser aprovados para depois ir a plenário. Como é que é o trabalho da Procuradoria nessas comissões? A gente assessora diretamente, fundamentalmente, a Comissão de Justiça, né, da qual a doutora Luciana foi supervisora muitos anos, né? Então, a gente analisa os projetos sobre o aspecto da constitucionalidade e da legalidade. Mas, além da Comissão de Justiça, que é uma comissão importantíssima, porque todos os projetos de lei, sem exceção, passam pela Comissão de Justiça, nós assessoramos as demais comissões, que nós chamamos comissões de mérito, né? Comissão de Saúde, a Comissão de Educação, Criança e Adolescente, Urbanismo, Finanças. A gente assessora o funcionamento daquela comissão sob o aspecto regimental, não sob o aspecto de mérito propriamente dito, para o qual são chamados os consultores especializados naqueles temas, né? Então, a gente, de fato, acaba acompanhando todo o processo legislativo em todas as comissões. E isso é interessante porque a gente sabe que a maioria das procuradorias que assessoram as câmaras municipais, elas não têm necessariamente esse papel que nós aqui temos de assessorar o processo legislativo, não só na Comissão de Justiça, mas também nas demais comissões em relação aos aspectos regimentais. Então, todas as câmaras têm procuradorias, Luciana? Olha, infelizmente nem todas, principalmente as câmaras de cidades pequenas, né, ainda não tem uma estrutura assim, mas que seria imprescindível que tivesse sim, e eu acho que se caminha para essa institucionalização, né? Até talvez com uma recomendação do Ministério Público em cidades do interior que não tem ainda uma procuradoria estruturada, alguma assessoria jurídica é necessário que tenha, né? E que essa assessoria seja feita de uma forma mais permanente, mais institucionalizada, né? Através de procuradores. Até porque, né, no final, meados do ano passado, o Supremo Tribunal Federal editou uma repercussão geral, que recebeu o número 1010, dizendo que os cargos de confiança não devem ser, digamos, exercidos por pessoas quando se trata de uma matéria técnica. Ou seja, por exemplo, a matéria jurídica é uma matéria técnica. Quem deve exercer essa função técnica? Servidores concursados e não os cargos nomeados em função de confiança. Ou seja, a tendência que nós estamos vislumbrando é que todas as câmaras municipais tenham ao menos um procurador concursado para exercer essa função de suporte jurídico diretamente à mesa diretora, à Secretaria-Geral Administrativa, conforme o caso, para assessorar o parlamento, tanto nos aspectos mais diretamente ligados ao processo legislativo, como também aos aspectos ligados à administração da Câmara como um todo. Agora, a doutora Luciana já adiantou que a equipe é bastante afiada, né? Deu já para a gente perceber nesse início de programa que é muito trabalho, né? A Câmara de São Paulo, não precisa nem dizer o volume do que se produz aqui.
Quantas pessoas fazem parte dessa equipe? São concursados? Como é que funciona aí essa organização? Olha, a nossa organização funciona de modo que todos os procuradores são concursados e também todos os técnicos que assessoram a unidade de expediente, né? Então, nós temos no total, na Procuradoria, na ativa hoje, 28 procuradores. Somos uma equipe grande, né, relativamente. Mas o necessário, não está sobrando gente para todo o trabalho que a gente faz. Porque a gente faz toda a representação judicial da Câmara, defende a Câmara em ações diretas de inconstitucionalidade, mandados de segurança, ações populares, enfim, ofícios que nós respondemos com bastante frequência ao Ministério Público, tudo isso faz o nosso setor judicial. Nós elaboramos todos os editais de licitação da Casa, todos os contratos, que hoje são mais de 200 contratos que a Câmara mantém, tudo passa pela nossa Procuradoria, né? Todos os assuntos ligados ao funcionalismo, questões ligadas a direito eleitoral, tudo isso nós temos um setor jurídico especializado nessas matérias de direito administrativo. Depois nós temos, para assessorar ao processo legislativo, a equipe de elaboração legislativa, que aqui nós já mencionamos, enfim, que assessora a elaboração da lei, todo o setor que dá suporte ao processo legislativo, além do setor de pesquisa de legislação. E além disso, né, nós temos uma equipe que faz a finalização de todo o processo legislativo, sendo responsável pela disponibilização no site da Câmara das nossas leis, resoluções e também dos decretos do Executivo aprovados, de uma maneira já bastante amigável, de modo que a pessoa pode acionar a legislação vigente com os seus hiperlinks, entendendo exatamente o que está vigente, o que não está. Então é um trabalho de fôlego, né, que a gente desenvolve aí. Bom, e é desse trabalho que a gente vai continuar falando no próximo bloco. Fica por aí.